Ai, eu não conseguia. Isso é por os carros de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, anónimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Mariana, Tese. Cris. e hoje vamos falar de atração sexual e corpos fora da norma. Como sabem, ou se não sabem, passam a saber, nós não temos propriamente corpos normativos, e é uma das coisas que nós falamos no podcast, e então achámos interessante trazer este tema. No entanto, temos a noção que, embora não tendo o corpo normativo, temos alguns privilégios em relação ao nosso corpo. Podemos falar depois, mas, por exemplo, somos pessoas brancas, somos pessoas cis, então temos noção de que temos também à mesma algum privilégio. Eu não tenho o corpo normativo por causa do pelo, né? Tu tens um corpo basicamente normativo. Sim. Não és propriamente uma pessoa alta, mas também não és um gajo baixo. Nem orelhudo tu é, tipo... É suave. A barba não é normativa. A barba é muito normativa, a barba, enfim, está na moda. Pois, tá na moda. Então, pra começar, a gente vai falar de que tipo de corpos são fora do padrão, né? Então, corpos com diversidade funcional, por exemplo, pessoas invisuais, pessoas que usam cadeira de rodas ou próteses externas, pessoas surdas, sim, essas pessoas também fodem. Sim, existe mesmo a iniciativa Sim, Nós Fodemos. São pessoas com diversidade funcional que se chegam à frente para dizer, ok, não, tipo, nós somos pessoas que são sexuais e que querem ser vistas como pessoas sexuais. Sim, a minha mãe, ela teve um namorado que tinha uma prótese na perna, que era do joelho pra baixo, e ela disse que ela ficou um pouco assustada porque ela não sabia como queria ser a situação sexual com alguém que não tem a parte da perna do joelho pra baixo, né? E depois, na curiosidade toda, eu fui perguntar, né? Eu e a minha mãe, a gente fala abertamente, entre aspas, sobre sexo, e eu perguntei pra ela como é que foi, e ela disse que tinha sido completamente normal. Tipo, ela disse que não mudou nada. Sentia falta de vez em quando, mas... Porque, pronto, é o que ela tava acostumada. Era menos perna para bater? Meu Deus. Ok, tá bem. Meu Deus. Mas tipo, à Kanzana os joelhos estão lá na mesma, tipo. Sim, o joelho tá lá na mesma. Faz o apoio à mesma. Meu Deus. Certo. Depois, para além de pessoas com diversidade funcional, das pessoas que estão fora dos corpos normativos, digamos. Isto é importante dizer, os corpos normativos hoje em dia são basicamente pessoas brancas, sem diversidade funcional, ou seja, que não têm uma deficiência, são pessoas que são normalmente depiladas, magras, mas com um bocadinho de curvas, essas coisas todas, pronto. Exato. Para além das pessoas com corpos com diversidade funcional, também as pessoas neurodivergentes, ou seja, pessoas autistas, pessoas com depressão crónica, pessoas com bipolaridade, pessoas com déficit de atenção, pessoas com síndrome dissociativo de identidade, por aí fora, ou seja, questões do foro mental, são consideradas pessoas fora do padrão, fora da norma. Não existe um programa qualquer em que mostra dates de pessoas com... Autistas. Exato. Sim, existe na Netflix. Saiu para aí há um mês ou assim. É engraçado. Nossa, eu nunca vi. Nunca vi mesmo. Gostei de ver. Eu vi um no Brasil há muito tempo atrás que era com pessoas síndrome de Down. E achei super interessante porque as pessoas acham que não, mas são pessoas muito sexuais. Muito sexuais mesmo. E tipo, eu não tinha esse conhecimento. E eu achei super fofo, porque são super fofos, é sério. Sim, são engraçados e tipo... São muito verdadeiros, né? Sexualidade também. Não fazem se calhar tantos joguinhos, são mais diretos. E às vezes se os dois forem bué forward, é bué da weird porque são os dois bué da forward e connosco isso nunca ia acontecer assim, dessa forma. Temos também os corpos de pessoas trans, ou seja, pessoas que não se identificam com o género que lhes foi assignado à nascença, tenham ou não feito a cirurgia para mudar o seu corpo e a sua aparência. Essa parte da cirurgia é bem interessante porque tem gente que acha que a pessoa trans é a pessoa que fez a cirurgia para poder mudar de sexo e na verdade não, né? Sim, inclusivamente tivemos uma mensagem
de uma pessoa que é a nossa ouvinte, que diz que perguntam sempre: então já fizeste a cirurgia? Yeah. Epá, e a pessoa diz que é tipo: não, para que é que fazem isso? Por que as pessoas têm que ficar se importando com o corpo das outras, né? Vai pra puta que pariu. É tipo, mas eu percebo a certo ponto porquê. Porque mas um homem branco, cis, hetero, pode até se sentir atraído por uma pessoa, uma mulher trans, e vai-lhe fazer se calhar a diferença que tenha o sexo de uma mulher. Mas a questão é que não é só pessoas que estão prestes a ir para a cama contigo que fazem isso, é toda a gente que te conhece. Exato. Tu dizes que és trans, a pessoa pergunta logo: já fizeste Sim, é uma cena, né? É uma curiosidade que faz pop-up sempre, estar sempre a perguntar essa merda. Assim, é normal. Aliás, as mulheres trans muitas vezes até preferem dizer logo que é para não serem vítimas de violência. Mas ninguém é obrigado a começar uma conversa a dizer: olha, eu sou trans. Sim, exatamente. Sim. Se eventualmente estiverem perto e ir para a cama, aí ok, podem conversar sobre isso. Mas assim não é obrigatório. Se for nesse caso uma mulher trans, é uma mulher, ponto final. Mas enfim, depois tens sempre as pessoas que não conseguem lidar com o facto de haver genitais diferentes e tal, mas... Tem um caso daquela mulher trans que tu segues, a Mandy. Que ela própria Mandy Candy, é maravilhosa. Dizem que parece tão natural e ela fica fodida, né? Sim, mas isso é em relação às cirurgias plásticas, porque ela fez muita plástica e ela não gosta quando as pessoas dizem: mas essa plástica ficou tão natural. Porque ela quer que realmente pareça uma cirurgia plástica, porque ela fez uma cirurgia plástica, então ela quer que pareça uma cirurgia plástica. Ela é muito linda, eu sou apaixonada por ela. Ok, continuando. Outro tipo de corpos ou pessoas que são fora de norma, e aqui também depende, obviamente, sempre da conjugação dos vários fatores, mas pessoas racializadas, corpos racializados, ou seja, pessoas negras, pessoas do Médio Oriente, pessoas asiáticas, especialmente as de pele mais escura, tipo as pessoas da Índia, as pessoas do Nepal, etc., pessoas ciganas ou romani. Obviamente que uma pessoa que é, se calhar, uma mulher negra cheia de curvas, mas magrinha, mas com a pele clara, está mais ou menos dentro do padrão. Isto depois também tem a ver aqui como é que as coisas se interseccionam não. Tem a ver com cada país também. Eu acho que cada país tem o seu padrão, né? E isso é... Nossa senhora, não vou nem por aí agora. Sim, inclusivamente dentro de países africanos e de países asiáticos, sul-asiáticos, quanto mais escuro, menos dentro do padrão estás. Sim. O que é very interesting, mas enfim. E também, né, gente, os corpos gordos. Eu tenho uns problemas aqui em falar português, né? Em falar qualquer língua, na verdade. Então, especialmente os que são acima do... Como é que eu vou dizer isso de uma forma... tem um termo que se usa, o curve. Eu odeio esse termo. O curvy é só tipo, tens curvas, mas és magra mesmo, basicamente. Exatamente. A barriga é lisa. Kim Kardashian, vamos dizer assim. Kim Kardashian não é nada, é só plástico, mas pronto. Sim, mas ela tá no padrão curvy, eu acho. Porque ela não tem barriga nenhuma e tem uma bunda gigante, as tetas também tá ali. Então, tipo, gente, corpos com dobrinha, celulite, corpos com peso que o peso é superior ao peso do parceiro. São pessoas gordas mesmo, tipo, sem medo de falar pessoas gordas. A palavra gorda não é uma adjetivo. ofensa. Exatamente, é um adjetivo, tal como a palavra alta, baixa. Se deixarmos dar o nome mau à palavra gorda, acho que se naturaliza conotação, muito mais. Né? A conotação negativa. Sim, é a mesma palavra. coisa, tipo, quando no Instagram fala-se muito isso: ai, amiga, tô gorda. Aí a pessoa responde: ai, tu não tá gorda, tu tá linda. Assim, eu não perguntei se eu tô feia ou não. Yeah. Tipo, gordo não é uma coisa ruim, sabe? Enfim. Depois, há uma outra questão que é o ser alto ou ser baixo. Por exemplo, é mal visto pela sociedade um homem ser baixo, tal como é mal visto pela sociedade a mulher ser alta. Isto está obviamente ligado à ideia patriarcal de que os homens têm que ser protetores e por aí fora, e têm que ser maiores e blá blá blá. Mas... Meu cu pegando fogo. Lá está, mas a questão aqui da altura também está muito ligada aos padrões da sociedade, aos padrões de beleza da sociedade. Hoje vamos fazer a recomendação de mídia mais cedo, porque temos aqui um artigo muito interessante e que faz todo o sentido para o tema que estamos a trazer. O artigo chama-se Why Our Preferences for Certain Bodies Often Aren't Preferences at All.
preferences, desculpem, isto é difícil de dizer. É o Martini. Não, quem é esse? Quem é o Martim? Então, basicamente, o artigo é porque é que as nossas preferências por certos corpos muitas vezes não são preferências de todo, de Dawn Serra. Se quiserem que vos mandemos o link, digam-nos por mensagem direta no Instagram e nós passamos isso. Porquê é que achámos interessante este artigo? Primeiro, logo assim para começar e tendo em conta também as stories que nós fizemos no Instagram. Neste artigo combate-se a ideia de que as preferências sobre o físico são pessoais. A ideia de, mas o meu gosto pessoal é mulheres altas, louras, olhos azuis. Será que é mesmo? Ou será que é isso que tu foi ensinado a gostar? Exato. Eu achei que estava a dizer, será que foi isso que você foi ensinado, Gustavo? E eu tipo, quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo? É o Martim, é o Gustavo. Calma, Mariana. São todos ali da linha de Cascais, por algum motivo. Desculpa. Meu Deus. Para além disso, também se combate a ideia de que as preferências e as atrações sexuais não podem ser alteradas. Porque podem. Com certeza podem. Para além disso, explica de uma forma muito interessante a forma como os mídia e todos os filmes, as séries, as reportagens, novelas, por aí fora, fazem com que nós tenhamos um padrão de beleza muito estático e que, obviamente, depois vão condicionar os nossos gostos pessoais, com muitas aspas. Sabe que na época que eu fazia teatro, era bem difícil eu conseguir arrumar um papel, porque eu sempre tive um corte de cabelo diferente, ou colorido, e quase sempre procuram atores e atrizes, eu ia falar... Atoras. Procuram atores e atrizes que sejam padrão, por ser mais fácil de encaixar em personagens. Mas talvez, se começassem a pensar que os personagens também não precisam ser padrão, né? Porque as pessoas não são padrão. Exatamente, exatamente. Acho que a Netflix está a fazer um bom trabalho nisso, por acaso. Já começo a ver personagens tipo... não são especificamente muito malucas e já estão com cortes de cabelo alternativos. Sim, mas depende, por exemplo, assistindo 3%. Cara, não tem um gordo em 3%, não é possível. Tem uma menina que tem uma bunda que é maior do que todo mundo, mas é porque é todo mundo seco. Tipo, não vai existir um gordo em 3%? Num cenário daquele, não vai ter um gordo? Por quê? Porque não tem comida? Gordo não é gordo só porque come, caralho. Certo. Desculpa. Fiquei nervosa. Eu gosto que nós sempre vamos dar exemplos de Netflix, é tipo sempre a nossa cena. Vamos sempre. Sim, porque buscar. É o que a gente mais assiste, né? A gente não vai falar dos piratão aqui que a gente vê também. Os piratão. Eu comecei a pensar tipo no Jack Sparrow e assim, eu tipo, what? Tamo aí. Okay. Não, ele é louco. Sim, efetivamente. Voltando aqui aos takeaways do nosso artigo. Outro takeaway que eu achei muito interessante é que, tipicamente, os corpos que são mais valorizados e que são padrão são o que as pessoas ricas e influentes têm. Ou seja, exatamente. Neste momento, corpos brancos, jovens... isto é muito importante, jovens. Fit, mas com curvas. Portanto, isto obviamente vai influenciar depois os padrões da sociedade. Depois, também, e isto eu achei super interessante, que é a ideia de que não se pode mudar os gostos pessoais, é super errada. Fizeram um teste e em 20 minutos a mostrar pessoas com vários corpos diferentes, pessoas altas, magras, gordas, brancas, negras, whatever, em apenas 20 minutos de exposição a imagens com corpos fora do padrão, os gostos pessoais começaram a ser mais inclusivos. Ou seja, claramente dá para alterar. Essa merda fez-me lembrar aquele videoclipe da Anitta, em que ela está mamada a boca de... Ela beija várias pessoas, né? Da gente diferente, vai velhos, vai... malta tipo que tem vitiligo, super alto, baixo, mulher, sim, homem, trans, tudo. Eu queria ser a Anitta naquele clipe. Beijar todo mundo. Tempos antes do corona. Pois agora não se pode beijar quase nenhum, mas enfim. Para além disso, aquilo que se nota na sociedade, nos mídia, é a falta de representatividade de mulheres, e especialmente mulheres não brancas, e isto faz com que hajam poucos papéis para mulheres e logo os poucos papéis que há são todos muito iguais. Sim, geralmente. E a nossa vontade de pertencer, entre aspas, e não ser gozado pelos amigos,
pode fazer com que deixemos de estar com a pessoa com corpos fora do padrão. Isso não é novidade para quem é uma pessoa gorda. Eu tenho uma experiência com isso. Eu tive um relacionamento que eu fui casada antes, né? Então vou dar um nome agora aqui pro meu ex-marido, o Kleber. É óbvio que esse não é o nome dele. Então, o Kleber, ele tinha muito problema em eu ser gorda, sendo que na época em que eu era casada com ele, eu tinha pra ir 60 quilos. Uma gordura. E eu lembro que teve uma vez em que ele foi pra cidade natal dele, e ele não quis me levar junto, porque ele ia encontrar os amigos, e ele disse que não queria que os amigos soubessem que ele estava namorando com uma pessoa gorda. Vai para o caralho. Coragem de dizer-te essa merda. Coragem. Ele tinha muita coragem. Já agora tu tiveste isso, e isso é horrível, especialmente tendo em conta como eu estava casada contigo. Eu tive um boy que me disse: tu és bem inteligente, tu és bem querida, tu és de uma cara linda, se não fosse gorda eu namorava contigo. Mas isso aconteceu comigo há pouco tempo também, com a menina que foi lá em casa. Efetivamente. Que ela praticamente, ela se declarou pra mim, disse que estava apaixonada por mim, que eu seria a mulher perfeita pra ela, mas daí depois disse: mas tu é assim mais gordinha e eu não gosto. Eu fiquei olhando assim, what the fuck? Não bate certo. Tá errado! Por que o corpo da pessoa deve influenciar naquilo que tu sente por ela, caralho? Eu acho que eu quando já sinto essas cenas todas, já estou com o barrote atravessado da calça. Mesmo independentemente do... Aliás, independentemente não, porque se lá estou é porque já vi qualquer coisa que me agradou na aparência, anyway. Mas já sentindo essas cenas todas que ela meio que se declarou, não é? Ela meio que se declarou, não. Ela falou: Cris, tu é a mulher perfeita pra mim. E eu falei assim, ok. E agora? Mas és gorda, e não pode ser porque és gorda. Pois, então fica lá com uma mulher que é imperfeita, mas que seja magra. Isso tem a ver com o próximo ponto que temos aqui, que retirámos do artigo, que é: as pessoas com quem nos relacionamos ou vamos para a cama podem aumentar ou diminuir a nossa masculinidade ou feminilidade, a nossa validação e o nosso status social. Ou seja, num grupo de amigos, se uma mulher anda com um gajo baixinho, por exemplo, ou um homem anda com uma gaja gorda, isso faz com que, naquele grupo, o seu status social baixe. Sim. Teve um exemplo, que uma vez eu vi uns comentários do Kleber com os amigos dele, e eu fui conversar com a minha mãe, e eu assim, por que ele faz esse tipo de comentários, tipo, com o pessoal do trabalho e tal, falando sobre uma colega de trabalho dele. Ela assim, Cris, isso é porque ele tá no meio dos homens, e ele não quer, tipo, ele tem que fazer parte daquilo, então ele tem que concordar com o que os homens estão dizendo, mas não necessariamente ele ache isso. Assim, cara, vocês homens, vocês são uns bichos estranhos pra caralho. É sério. Precisam de se enturmar. É o locker talk. Locker talk mesmo. Enfim. É por isso, depois, que há imensas pessoas gordas, com diversidade funcional, trans, que já foram para a cama com pessoas super do padrão e super lindas e tudo isso, mas que essas pessoas depois lhes dizem que não podem namorar. Querem ir para a cama, mas namorar não, porque isso tira-lhes o status social. Sim, eu não entendo porque... É um clássico essa merda. Especificamente com pessoas gordas, eu não entendo por que um cara que tá com uma mulher gorda é considerado menos macho ou menos homem por isso, querido. Pra você ter que aguentar uma mulher tipo eu ou tipo a Mariana, é preciso ser muito homem, querido. Então, tipo assim... Para com isso. Parem com isso. Mas eu acho que é mesmo aquela cena, o homem tem a cena do troféu, exibir o troféu para onde vai, na rua, nós no somos restaurante. Pessoas e não troféus. Exato. Os humanos são troféus. Expliquem-lhes isso. Não, é um tema complicado este, e vou ser sincera, para mim este tema hoje e preparar o tema e tudo isso é complicado porque é preciso ir buscar a experiência negativa que temos ao longo dos anos todos, e estar aqui a expor isso custa. E mesmo sendo uma pessoa que neste momento se sente confortável por ser uma pessoa gorda, não deixamos neste caso de ter dezenas de anos, no meu caso 30 anos, sempre é quase como um bullying vital essa merda. Mas não é quase, é mesmo, tipo, a sociedade toda, dates, amigos, família, trabalho. E temos sempre esta questão de ser fora do padrão e sermos
atirava à cara. E há pessoas, obviamente, que têm muito mais esse problema do que nós. Pessoas trans, pessoas com diversidade funcional Sim. e por aí fora, não é? Mas enfim. Nós estamos falando aqui do nosso exemplo, né? Daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente vive todos os dias também. Eu lembro que quando eu trabalhei num salão de beleza específico, que era um lugar onde tinha umas velhas mais ricas, assim, e, caralho, o que eu ouvia todos os dias e aí, como é que tá a dieta? E aí, não sei o quê. Aí eu falava assim, gente, vou ali comer alguma coisa. De novo? É um espaço de beleza, aquilo a própria malta faz pressão. Não tem a ver com isso, não tem a ver com ser um espaço de beleza, não tem. Tem a ver com as pessoas acham que elas podem dar opinião alheia sobre o corpo das outras pessoas, entendeu? Então, teve algumas vezes que eu respondi assim, quando é que vai fazer uma dieta? Eu não sei quando é que a senhora vai começar também. Porque, porra, teve uma outra que falou, tu tens a cara tão linda, por que tu não pensa em fazer uma dieta, assim, um regime, assim, nenhum homem vai te querer? Quantos é que eu tenho atrás de mim? Desculpe, não queria dizer isto. Inclusive, o neto dela fez match comigo no Tinder. Opa! Devias ter dito isso na cara. Mas isto é uma questão que nós recebemos até um comentário nas stories, que é a própria família faz uma pressão enorme em relação aos corpos das pessoas. Sim. Inclusive coisas que não podem ser alteradas. Havia uma pessoa que dizia que tinha umas ancas largas. É uma pessoa com... É uma estrutura óssea, na verdade, Sim. né? Mas é uma coisa boa. Era uma pessoa que tem ancas largas, é assinada mulher à nascença. A própria mãe diz que ela parecia uma menina de rua porque tem ancas largas, e a pessoa usa roupas tipo Maria Rapaz completamente. Portanto, se a própria família faz esta pressão, é quanto mais as lamentável. pessoas Eu sofri fora. muito com essa parada de família, principalmente porque a minha família todo mundo, não tem uma pessoa magra na família, tipo, não tem. Então, sempre rolava uma comparação entre mim e as minhas primas. Tipo, olha ali aquela prima ali, tu devia ser que nem ela, porque ela tá mais magra do que tu, e não sei o quê. Então, eu passei a minha vida inteira ouvindo... Vai ser comparada. Sendo comparada e ouvindo em todas as refeições. Tu vai comer tudo isso? Olha, tu não pode engordar mais. E o foda é que, tipo, hoje com o peso que eu tenho, olhando as minhas fotos antigamente, de quando eu ouvi esses comentários... Cara, eu era magra. Eras mesmo. Eu era magra. Eu pesava 50, 60 quilos. Eu tenho 1,60 m. Sim, eras claro. Sabe? Magra. E naquela época eu já me achava gorda porque todo mundo falava que eu era gorda. Então eu vivia com essa coisa na minha cabeça de não posso comer isso porque eu vou engordar. Não posso comer arroz e batata na mesma refeição. E quando comias com culpa, né? Comia com culpa, exatamente. Eu fiz várias dietas malucas. Eu ainda como com culpa. Tipo, sempre. Mesmo me sentindo ok com o meu peso, eu não tenho uma refeição em que não sinto culpa. Não, eu não sinto mais. Culpa eu não sinto. Só que eu me sinto cheia. Eu fui gorda desde nascença, literalmente. Eu literalmente já nasci com excesso de peso. E a minha família toda é gorda. E então eu, desde jovem, desde tipo antes dos... Acho que a minha primeira dieta foi tipo aos 6 anos. Dieta mesmo, tipo rigorosíssima. Eu não... Ou antes, nem sei. Mas eu não me lembro de viver anos em que não pensasse ou não tivesse que fazer dieta ou que não fosse... incentivada a fazer dieta. Era sempre um tema, né? Sempre que eu comi, sempre foi com a ideia de que eu estar a comer era uma coisa negativa. Havia alturas em que eu não queria ir sozinha comer fora porque eu sentia mal que alguém me pudesse vir a comer. Mas isso eu também passei por isso, com as pessoas me verem comer. Porque sempre rola aquela parada de... a gorda tá comendo. Exato. Só que, tipo, todo mundo precisa comer, sabe? Às vezes eu deixava de levar lanche na hora do intervalo da escola, porque eu não queria que as pessoas me vissem comendo. Entende? A cena de referir que a cena da família ser toda gorda. E a malta não percebe essa merda. A malta pensa, tá gordo porque é desleixado ou não sei o quê. Mas, tipo, eu estou a comer para aí o dobro. Tipo, estou a comer mais que vocês as duas... neste momento muito mais. Estou a comer o que vocês as duas comem juntas. Tipo e isso. Não é pela comida, é o metabolismo, é o biotipo. Essa merda a malta não consegue pôr na cabeça e está sempre a julgar as outras pessoas e não percebem que é uma dificuldade
de vida que tu não consegues contornar essa merda facilmente. Já agora, só para deixar aqui um ponto assente, nós não queremos comentários de ai, a saúde, ai, não querem ideias de como é que vão perder peso. Não queremos. Nós sabemos perfeitamente do que é da saúde, nós temos muita experiência disso. Para além disso, as pessoas, mesmo não tendo saúde, são válidas à mesma. Pessoas que têm cancro são pessoas válidas à mesma, certo? Pessoas que têm problemas hormonais são pessoas válidas à mesma. Pessoas que são gordas são válidas à mesma. E não venham fazer comentários, desculpem ser agressiva, mas isto é importante. Não, mas é real, tipo, eu fui no médico recentemente e eu fiz alguns exames, porque o médico também estava... O médico estar preocupado com a minha saúde é uma coisa, agora as velhas da esquina dizer que a minha saúde é outra, né? Claro. Que o médico estava preocupado com a minha saúde, porque eu tenho casos de diabetes na família, de pressão alta. Então eu fiz todos os exames, eu tenho excesso de peso, é óbvio. E eu fiquei chocada também, porque eu tô perfeitamente saudável. Sim, as análises deram um espetáculo, né? Ficaram perfeitas. O médico olhou para aquilo e ele falou assim, ó, eu não tenho nada para te dizer, tipo, vai embora só. Sim, isso por acaso também, em princípio, normalmente não costumo ter nem diabetes, nem colesterol, nem nada disso. No entanto, acho que há demasiada ideia de que ela é gorda, mas ela é saudável, então está tudo bem. Mas não é só o ser saudável que importa. As pessoas têm direito a ser e a existir, mesmo não sendo saudáveis. E às vezes as pessoas acham que fazer essas dietas malucas e jejum intermitente e deixar de comer carboidratos e comer só frango e uma folha de alface é saudável. Isso não é saudável. Tomar 350 remédios para emagrecer não é saudável. Eu sei porque eu já tive lá. Teve uma época em que eu tomei alguns remédios que são proibidos em Portugal. Saudável. E eu comprei. Sim, porque o que importava era emagrecer, entendeu? Mais por pressão do... Como é que era o nome dele? Kleber. Mais por pressão do Kleber. Então, eu acabei comprando esses remédios e eu tive um princípio de infarto com 22 anos. Por causa desses remédios. Eu passei mal. Eu quase morri, literalmente, pra tentar emagrecer. Então... Por causa dos padrões da sociedade. Exatamente. Então, tipo... Mijaste sangue para satisfazer as vontadinhas do abençoado. Eu mijo sangue todo mês, né? True. Not quite. Tipo, por esse caminho. Então vá. Uma perguntinha para vocês que é: como é ser uma pessoa com um corpo não normativo no mundo do dating? Essa pergunta é suculenta. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, não é tão mal como se espera. Ou seja, não é que propriamente que a gente não faça matches, não é propriamente que não consigamos arranjar pessoas com quem sair. Uhum. Tens a cena de ser mulher já ajuda nos matches. Sim, mas, ok, ajuda com homens heterocis. Mas eu não faço só com homens heterocis, não é? Mas sabe que eu senti uma diferença muito grande no Brasil e aqui? Porque eu acho que aqui os homens parece que gostam mais do corpo gordo do que no Brasil. Ok. No Brasil... Os padrões são mesmo bem definidos e tipo é aquilo e aquilo. Bué mal definidos, né, querido? Não tem padrão bem definido porra nenhuma. Desculpa a agressividade, mas é porque o padrão não é bem definido. A partir do momento que existe um padrão é porque não é bem definido, enfim. Sim, não tem em conta a diversidade do mundo. A estrutura social deles está mesmo... Sim, tem aquele estereótipo da mulher brasileira que tem que ser aquilo, entendeu? Tem que ser, e o objetivo de vida, quase. Mas é mesmo. Então aqui, eu lembro de quando eu me separei do Kleber e que eu comecei no mundo do dating aqui, eu lembro que eu me senti muito mais confiante e muito mais livre em relação ao meu corpo do que na época que eu estava solteira no Brasil. E aqui eu estava muito mais gorda do que eu estava no Brasil. Uhum. Eu acho que, para além disso, para além dessa parte boa, digamos, de conseguirmos ter dates, ao contrário daquilo que a sociedade diz, ao contrário daquilo que nos dizem desde sempre, que é se não és magra, alta, loura ou whatever, morena, que seja, não interessa. Se tu não és o padrão, não vais conseguir ter dates. Consegues ter dates, consegues namorar, consegues casar, consegues... Tinha época que eu tinha que organizar a agenda, literalmente, porque não tinha espaço pra todo mundo. Também estavas muito wild.
Então, e fez Estavas Tá, e naquela daí? fase. Não, mas isso é importante porque estavas na fase de Meteu louco. Hell Break Loose depois de te separares e querias ter experiências e ainda bem que estava fácil, né? Sim. Basicamente tu escolhias Continua quem tu fácil querias. até hoje, sinceramente. Tu disseste que por teres poliamoroso. Não, por ter poli sim, mas a gente tá falando de uma questão física, de uma Só questão física. corporal. Então, por causa disso, eu sei que se eu quiser, eu consigo vários. Claramente. Sim. Inclusive fazia swipe right outra vez. Sem bio. Então vou ver. Outra que eu acho maravilhosa é a ameaça, literalmente, a ameaça que nos fazem desde sempre. Nunca ninguém te vai amar por seres gorda. Ou por teres uma prótese, ou por andares de cadeira de rodas. Isto é algo que é dito e incutido às pessoas e, obviamente, dificulta imenso em termos de autoconfiança. Mas, enfim, eu acho que ser não normativa, ter um corpo não normativo, implica trabalhar muito a autoconfiança, trabalhar muito o conseguir sentir-te bem com o corpo que tens e conseguires sexualizá-lo e conseguires ser sensual, mesmo quando o teu corpo é o contrário quase daquilo que Sim. dizem que é sensual. Tu escolhes bem o teu círculo de amigos, acho que também influencia um bocado. Que é quando tens amigos que não são judgy, estão sempre a julgar esse tipo de merdas, ajuda a manter-te firme na tua autoestima. Sim, mas sinceramente não me lembro de um grupo de amigos em que isso não fosse um tema de conversa. Exato. Não, para mim não existe isso. Pá, agora se calhar com umas pessoas específicas com quem eu sou amiga exatamente por rejeitarmos os padrões da sociedade, aí é diferente. Mas tipo, sei lá, não deixa de ser um círculo. Sim, mas de amigos. imagina, círculos de amigos da secundária, círculos de amigos da faculdade, por aí fora, tipo, isso é sempre um issue, mesmo que não seja falado, a forma como as outras pessoas falam, até mesmo de si, tipo, a cena do ai, é todo um gorda, ou vou comer um gelado, #gordices, tipo, isso Não, é sempre... isso, ai, deu aqui. Olha o trigger. Ai, segura meu poodle aqui, que agora eu vou falar um negócio. Poodle. Segura meu poodle, que eu quero falar uma coisa. Essa parada de #gordice é tão errada, porque isso, tipo, tá dizendo que ser gordo é ser uma coisa errada, sabe? E não é. É um pecado, literalmente é um pecado. É um pecado, Hoje vou pecar e comer isto, #gordices. Exatamente. Oh, a minha existência não é um pecado. Eu faço muitos pecados na vida porque eu quero, mas essa ser gorda não é um deles. Exatamente. Mais um parem com isso aí. Porra, em relação a isto temos muitos. Outra coisa que eu acho que é difícil é no dating, e especificamente no caso da não monogamia, em que a pessoa com quem tu estás pode estar com outras pessoas. Para mim às vezes é complexo se o meu parceiro tiver uma parceira ou a pessoa com quem estou tiver uma outra parceira que é dentro do padrão, que é magra ou que é mais tipo alta, loura, whatever. Especialmente magra, sinceramente. Sim, no nosso caso eu acho que... Eu combato todos os dias a ideia de que as pessoas gostam de mim independentemente de eu ser gorda ou não, mas quando aparece uma outra pessoa que não é gorda, eu fico sempre na dúvida, porque durante a vida toda me foi incutido aquilo, então é complicado não me comparar, sinceramente. Mas isso, pá, é algo que eu tenho que lidar por mim mesma. Eu acho que é o fator de aquela pessoa ter uma coisa que não tens. Será isso? Também ameaça? É, mas eu é que tenho coisas que ela não tem. Tava pensando nisso. Muito bom. Ai, gente. E já agora, estávamos há bocadinho a dizer que a questão de se falar e dizer o #gordice e tudo isso. Desde quando é que é permitido gozar com um tipo de corpo? Não é permitido gozar com pessoas com diversidade funcional. Não é permitido gozar com pessoas que não são caucasianas. Não é permitido gozar com pessoas que são neurodivergentes. Porquê que é permitido gozar com pessoas que têm um corpo com mais gordura? Expliquem. Qual é a lógica da sociedade? Não, é porque mesmo ouvindo essas piadas, entre aspas, eu nem consigo achar graça.
Continuando aqui no como é que é ser uma pessoa com corpo não normativo no mundo do dating. Para mim, uma das coisas importantes deixem-me ser eu a escolher o sítio onde é que vamos sair. Eu prefiro, e, por exemplo, pessoas com diversidade funcional vai ser a mesma coisa, que é, Sim. eu prefiro saber onde é que vou, como é que vão ser os acessos, como é que vão ser as cadeiras. As cadeiras. As sim. cadeiras. As cadeiras. E as cadeiras. Porque, tipo, eu não entendo, cara. Eu não entendo. As cadeiras que as pessoas colocam aqui, não cabe um lado da minha bunda na cadeira. É sério. Quando disse aqui em Portugal, estás a dizer em Portugal? Sim. Porque no Brasil são maiores? Sim. Então, mas os padrões lá são mais... Pode ter a ver com cadeiras do tamanho dos Estados Unidos, que são maiores no geral. Faz sentido essa questão dos Estados Unidos. Sim, geralmente, como já foi dito por ti, brasileira costuma ter a bunda grande, né? Amen. Ai, graças. Isto é algo que é muito triste, que é ter medo da reação da pessoa com quem vais sair. Tipo, Sim. sempre... Eu tenho nos perfis, claramente, fotografia de corpo inteiro, de propósito, para as pessoas não irem, entre aspas, ao engano, de que vão sair como uma mulher mais magra ou whatever, mas ainda assim eu tenho medo da forma como as pessoas vão reagir. E, por exemplo, acho que sou super privilegiada nisso, porque, por exemplo, mulheres trans literalmente são mortas por homens que acham que foram enganados e as matam. Em vez de se irem embora, não, matam-nas, porque, claro, faz todo o sentido, né? Macho que é macho não pode ir para a cama com uma mulher trans, mas pode ser violento, porque isso é de macho ser violento e bater e matar. Homens. Desculpem a raiva contra os machos, mas tenho muita e vou ter sempre. Eu também. Eu vou admitir que eu já fui surpreendido, porque o profile não mostrava bem como é que a pessoa era, mas tipo, se foda, foi na boa. Tipo, tivemos um date normalíssimo. E correu bem, tipo, aconteceu o que aconteceu, não aconteceu grande coisa, mas estava-se bem. Quem? Mas chavala, não aconteceu nada. Não, mas eu não me lembro de falar sobre isso. Quem? Porque não valeu a pena falar. Mas uma mulher trans? Não, estou a dizer uma mulher mais gorda. Ok, foda-se, eu estava a falar de mulher trans e ele vai dizer aquilo. Sim, é. Ok, tá bem. Enfim. Tipo, eu já tive surpresas também com ver o perfil da pessoa no Tinder, depois encontrar a pessoa e a pessoa ser completamente diferente. Só que isso pra mim foi tipo, eu cago. Tipo, eu literalmente cago. Porque o que me atrai naquela pessoa, além de alguns atributos físicos que eu gosto, mas o que me atrai naquela pessoa pra levar, eu querer sair com aquela pessoa e conversar com aquela pessoa e ter um date, é aquilo que a gente conversa. Então, como a pessoa se parece pra mim, tipo, eu cago completamente. Eu percebo a cena de tentar ter o perfil o máximo de informação que permita que a outra pessoa consiga saber o que é que... Tipo, ao que é que vai. Uhum. Mas ninguém é obrigado a escrever no perfil sou gorda, sou trans, tenho uma cadeira de rodas, tipo... manquem-se, pessoas. O máximo que pode acontecer é vão tomar um café com uma pessoa simpática, conversam e depois vão para casa. Ninguém é obrigado a ir para um date e para a cama. Se o vosso problema é esse, a serem obrigados, não são. E é também, às vezes, aceitar ser escondido, tipo, sair escondido. Ou nem sai, às vezes, né? É só dentro de casa. É só dentro de casa. Porque, tipo, não quer que as pessoas vejam que está com uma pessoa que não é padrão, sabe? Isso é foda, porque esses dias eu vi um negócio no Instagram em que era um cara que tava fazendo uma piada assim, porque mulher gorda é igual pantufa. A gente adora usar, mas dentro de casa. Mulher magra é tipo tênis, a gente sai pra ir em qualquer lugar. Vafanculo. É a cena do troféu. É a cena do troféu, mas é uma cena estúpida da sociedade. Claro que sim. É para isso fazer o quê? Pois... É muito difícil, eu acho que é muito difícil ter um corpo não normativo e obviamente que quanto mais coisas fora do padrão tiveres, pior. Uma pessoa que, por exemplo, que seja invisual e que seja negra, terá muito menos probabilidades de ter dates facilmente com uma mulher branca gorda, por exemplo. Sim. Mas ainda assim, é complexo não ser padrão, porque... É tudo na sociedade, são os amigos, a família, os dates,
O Instagram, tudo. As piadinhas do WhatsApp, tudo. Sim. Contra isso. E isso, obviamente, faz com que as pessoas com quem nós queremos sair e que até nos acham fixe, depois nos tratem mal. A questão é essa. Tipo, bué da vezes tratam-nos mal. Exatamente. E falando em Instagram, os anúncios, né? Eu já desinstalei o Instagram uma quantidade de vezes pela quantidade de anúncio que me aparece de treinos, de chá pra emagrecer. Nossa, eu não aguento mais essa merda. Tipo, eles mostram ali casos que, literalmente, pra resolver errado. Tipo, pra mudar o corpo daquela pessoa só com uma cirurgia. E quer me dizer que bebendo um chazinho vai resolver? Tipo, porra, sabe? Eu, durante um tempo na minha vida, eu tomei uns negócios pra emagrecer, que foi da Herbalife. No Brasil, é muito forte e muito comum. Tem, tipo, espaços e as pessoas vão lá almoçar e não sei o quê. E, tipo, eles fazem uma lavagem cerebral completa na tua cabeça de que tu tem que ter um corpo magro pra ser feliz. Sabe? Eles fazem tu acreditar que se tu é gordo, tu é infeliz e que tu precisa emagrecer pra ser feliz e tu só vai conseguir emagrecer se tu tomar aquela merda. E o mais engraçado é que as pessoas que estão no processo para emagrecer, que fazem dietas e fazem tipo exercício rigorosíssimo todos os dias e não sei o quê, não são felizes porque estão sempre a ir contra aquilo que o corpo pede. Tipo, sempre. Estão sempre a privar-se de coisas. Exatamente. O Instagram pra mim é um assunto muito complexo, porque eu com o Instagram a gente não tem um bom relacionamento, porque cada vez que eu entro no Instagram e que eu vejo os anúncios não só desses Sarah Discovery da vida, mas também dos perfis das meninas que têm OnlyFans e perfil de gente que trabalha vendendo a própria imagem, eu entro em depressão, sinceramente, porque tu não vê nada além de mulheres padrão fazendo propaganda do próprio corpo e lendo aqueles comentários que aquele bando de porco, porque pra mim as pessoas que comentam aquele tipo de coisa é um bando de porco, sabe? E lendo aquilo eu fico... credo, eu vou até beber mais aqui porque... Epá, e sem falar daquela cena das Sarah's Discoveries da vida, que tu vês o antes e o depois e tu sabes que o depois tu tens a certeza pelo knowledge que tu já tens da cena que o depois teve cirurgia, caralho, não foi a merda do chá, nem foi... Sim, foi o que eu falei antes. E barriga encolhida e corpo torto e não sei o quê. Exatamente, a pessoa tá ali toda troncha, nem respira pra tirar uma foto. Honestly, para mim o Instagram, eu consigo utilizar o Instagram para ter o efeito ao contrário. Eu sigo imensos perfis de pessoas não normativas, seja pessoas com diversidade funcional, seja pessoas gordas, seja pessoas negras, seja pessoas com trissomia 21, síndrome de Down. Eu fiz de propósito e faço de propósito, e foi umas perguntas também que fizemos lá no Instagram, é se as pessoas se esforçam para procurar corpos fora da norma. Porque isso é a forma de nós nos autoaceitarmos e também de vermos as outras pessoas como mais sensuais, mesmo sendo fora do padrão. Exatamente, só que mesmo seguindo essas páginas, eu sigo muita página de meme. E essas páginas de meme promovem muitas outras páginas dessas meninas que vendem a imagem. E tipo, nem... Porque mesmo eu seguindo muita página de mulher gorda, de gente fora do padrão e não sei o que, me aparece esse tipo de... E eu não consigo entender por quê, mas não vou por aí. Falei em fora do padrão. Eu quero falar aqui de uma coisa que eu acho super irritante, que é... As mulheres queixam-se, e isto é claramente para as mulheres, queixam-se que os homens são contra elas serem gordas e que os homens gozam mulheres gordas e de que a sociedade diz que elas têm que emagrecer. Oh, minhas amigas, e vocês que estão sempre a gozar com homens que são baixos, qual é o vosso problema? Exato. Acordem para a vida, os homens baixos também são homens machos, qual é o problema? Também são sexy. Também têm dedinhos... Tem dedinhos mágicos. Que fazem truques. Inclusive gosto. E, a vossa tendência de usar os homens baixos e gozar com os homens baixos e pôr na porra do perfil do Tinder, eu não ando com um gajo com menos de 1,80m ou 1,75m. Foda-se, por favor, gente. Vocês não são assim tão lindas que possam escolher. E mesmo que sejam, fossem. E mesmo que sejam,
Há homens baixos que são lindos, que são inteligentes, que são simpáticos, divertidos. E que vos pode surpreender. Nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Tiveste bem. Mas é sério, é preciso hipocrisia para se queixarem de terem que lutar contra um padrão da sociedade e depois estarem a impor outro só porque eles são homens. Sim, é porque se fala muito do padrão mulher e se fala pouco do padrão homem, Sim. eu acho. Porque homem também sofre pra caralho com isso. Eu conheço homem que se sente... Tem um corpo literalmente gostoso, pra mim, né? E se sente inseguro porque tem uns pneuzinhos ali, porque tem uma gordurinha saindo. Mas eu gosto de agarrar. É gostoso. E, por exemplo, se formos pensar na comunidade gay, tipo, há muitos homens que têm, e há estudos, há muitos homens que ficam anoréticos para poder estar dentro dos padrões da sociedade, neste caso, da comunidade gay. Porque há tanto escrutínio com o corpo da pessoa que acaba por isto entrar na cabeça das pessoas e pô-las doentes. O padrão da sociedade põe as pessoas doentes, literalmente. Põe, com certeza. Sim, estou com raiva, pessoas. Não, esse episódio vai ser do caralho. Porque, tipo, hoje mais cedo eu ainda falei, eu não quero gravar esse episódio. Mas é importante falarmos sobre isto. Sim, é importante, mas às vezes dá uma preguiça, sabe? Porque, tipo, é impossível que isso ainda não tenha entrado na cabeça das pessoas. Sim, estamos a fazer trabalho emocional aqui, estamos tipo Exatamente. a mostrar a nossa alma completamente e as nossas inseguranças e as nossas dificuldades para... Falaste da comunidade gay em específico, que são homens que são exigentes São muito. com o aspecto físico, né? E lá está, são homens que também têm cena do troféu. Muito. Homens, né? Homens. Não é porque são gay que deixam de ser Exatamente, homens. são homens, não esquecer. Sim, inclusivamente as mulheres no geral têm muito menos os padrões elevados para o tipo de homem, padrões físicos, para o tipo de homem que escolhem do que os homens. Do que os homens em relação às mulheres. A gente está a falar mal toda a gente, mas vamos todos odiar depois deste episódio. Eu acho que as pessoas... Não, se vão odiar, então nem precisa continuar seguindo, porque a gente não tá falando nada que é errado. A gente tá, inclusivamente, falando aquilo que é pra entrar na cabecinha das pessoas. Se a pessoa não consegue entender isso e acha que o que a gente tá falando é errado, muito obrigada, não precisa mais. Uau! Mas é verdade. Unfollow, eu fazia já unfollow. Faz, querida. Bitch. Eu gosto dessa agressividade. Gostas? Gostas que eu sei. Parece que vais apanhar a seguir. Enfim, não que ela não pode ficar roxa, que ela vai pra piscina depois. Aí depois vais para a tua família. Eles sabem. Eles sabem do quê? Eles já me viram roxa. Vá, siga. Mas sabem que fui eu? Não, acho eu. Então pronto, vai, vamos continuar aqui que tá dando uns calorão já. Ok, isto agora é para vocês, para ajudar pessoas que têm parceiros com corpos fora do padrão. O que é preciso ter em conta quando se tem dates ou quando se namora com pessoas fora do padrão? Começo a perguntar aqui ao Sr. Tesi, como é que é namorar com uma pessoa com um corpo fora do padrão, tendo um corpo normativo? Deixa-me pôr aqui mais whisky. Bota pra mim também. Epá, é assim, eu acho que há muitos anos atrás eu realmente sentia pressão social em estar a namorar com uma mulher gorda. Eu senti isso com os comentários que ouvia, senti isso muitas vezes ia em centros comerciais, calhava, por exemplo, ir mais atrás e entre mim e a Mariana vinham duas miúdas a gozar, cenas assim, tipo... Tinhas pessoas na banda que falavam sobre pessoas gordas e literalmente me disseram a mim que eu tinha que emagrecer também. Ei, shots fired. Shots fired mesmo. Sim, mas isso tu disse que era quando tu namorava com uma mulher gorda e agora que tu namora com duas. Pior ainda. Não, agora tipo, pá, ao longo deste tempo todo, principalmente depois de termos aberto a relação, fui desconstruindo tudo isso e hoje em dia não me afeta. Lembro-me de uma experiência muito específica que nós tivemos um jantar em que nós fomos em tripla de casais. Porra, eu acho que foi foi a Mariana que me contou, mas eu sei dessa história. Nós saímos em tripla de casais
e jantámos, depois estávamos a passear por Lisboa e parámos no Miradouro para tirar umas fotos. Tirámos umas fotos dos 3 casais, depois tirámos uma foto dos três amiguinhos. Um beijinho para esses filhos da puta, que ainda são meus amigos hoje. E depois foi a vez de tirar as fotos com as miúdas. Tiraram as fotos com as 3 meninas. Mas depois eu senti aquela cena de elas queriam tirar a foto. Portanto, a menina Angelina Jolie e a Scarlett Johansson queriam deixar de fora a Mariana para tirar uma foto das models. Olha, nem me percebi. Eu vi essa foto e eu estava com um corpo bem normativo aí. Sim. Não era bem normativo. Mas para mim era. Sim. Mas, tipo, eu vi a foto e claramente na foto, tipo, a tua expressão corporal mostra que tu tava 100% desconfortável em estar ali naquele ambiente. Eu acho que também foi porque para mim foi um jantar com bué da pressure, porque era tipo, nós tínhamos que ser os troféus dos 3 machos que estavam tipo a sair como amigos. Nós as 3 tipo, estávamos bem arranjadas e não sei o quê, e elas literalmente eram super padrão de beleza. Inclusive uma delas é literalmente, se perguntares ao grupo todo de amigos, é a gaja mais gira do mundo. Meu cu! Portanto, era difícil de lidar com isso. Mas eu queria finalizar com o último remate em relação a esta história, que é: essas 2 são um ex deles e a Mariana hoje continua aqui. Shots fired. É isso, minha gente. E como é que é para ti? O que é que tu sentes que tens que fazer de diferente com sair com mulheres de corpo não normativo do que se tivesses que sair com uma mulher com um corpo padrão? Eu posso responder para ele. Responde lá. Eu vou responder na mesma. É ter que aguentar eu dizendo: espera o tempo todo quando eu saio de vestido pra ter que puxar o short que tá embaixo. Porque senão rala as coxas, eu fico com as coxas assadas, ninguém merece. Continua. Passa por já estar desconstruído e estar-me a cagar para o que os outros pensam. E cada vez mais estou-me a cagar para o que os outros pensam em relação a tudo, em relação à minha vida, em relação àquilo que eu faço, em relação àquilo que eu estou a gravar aqui nestes episódios todos, porque toda a gente vai poder ouvir esta merda quando quiser e reouvir, e eu vou-me continuar a cagar. Ok, eu achei que tu ias dizer cenas do género, é preciso ter, e tu não te disseste, mas eu vou utilizar este momento para começar já a dar algumas dicas para as pessoas que estão a começar a sair com pessoas com corpos não normativos, que é: habituem-se a que as pessoas com corpos não normativos vão ter momentos em que não se vão sentir bem com o corpo, e que isso pode levar a, por exemplo, como já aconteceu, crises de choro no centro comercial. Sim, eu não devia nem ter saído de casa. Cada vez que saio pra comprar um biquíni é um problema. Da última vez que eu saí pra comprar um biquíni no verão passado, eu e o Tese, a gente ficou pra ir umas 4 horas no shopping. Porque era cada loja que eu entrava, cada biquíni que eu provava, eu chorava só. Eu mas percebo. estava ali ao menos firme. tinhas biquínis, eu não tenho às vezes. Pois, mas aí é que tá. A gente também é muito... Eu aqui, pra mim, é muito mais difícil encontrar roupa do que no Brasil. No Brasil eu encontro roupa fácil. Aqui sabe? é muito difícil aqui mesmo. Eu não sei o que acontece. Na verdade eu sei, né? Mas enfim. Que é muito raro eu conseguir. Calça mesmo, calça jeans. Nossa, é um trabalho. Eu tenho 2 calça jeans. 2. Outra coisa eu percebo que há pessoas que têm fetiches com corpos específicos. Há pessoas que têm fetiches com pessoas amputadas. Há pessoas que têm fetiches com pessoas gordas. E há imensas pessoas com fetiches de pessoas gordas que não estão a perceber. Tipo, às vezes é uma seca, porque nós somos vistas como pessoas gordas. Eu sou a Mariana antes de ser uma pessoa gorda. Eu tenho uma personalidade muito forte, eu tenho olhos verdes. Antes de ser uma pessoa gorda, eu sou muito mais do que isso. Portanto, quando alguém me olha e diz: eu quero sair contigo porque eu curto o teu tipo de corpo, é difícil de lidar. Eu acho, para mim é difícil de lidar. Pra mim também. Eu sei que há pessoas que não se importam e que gostam, mas para mim só a cena de quero sair contigo porque eu curto o teu tipo de corpo é objetificação, é objetificar, e não. Olha, com os olhos verdes já ganhavas 3 pontos naquele jogo dos pontos. Sim, verdade. Eu tô me segurando pra não responder. Tu não consegues, quando se fala do jogo dos pontos, ficas lá. Eu tô me segurando pra não responder. Estamos a referir-nos ao jogo dos pontos do episódio anterior. Se não ouviram ainda, vão ouvir. Uma boa dica é mostrar o vosso parceiro
com orgulho nas redes sociais. Apresentem os vossos parceiros aos amigos, à família, vão a eventos, vão a concertos, vão a jogos da bola, que é o que a malta aqui faz no Tugal, é ir à merda dos estádios ver a bola. Fala o gajo que passou tipo 2 anos inteiros a ir jogar, ou 1 ano inteiro a ver sempre que lhe podia calhar um bilhete do Benfica, ia lá. É sempre que me dava era o Red Pass. Eu não paguei nunca nenhum jogo. Mas dava sempre. Aliás, eu gosto muito de ir ao hockey e nunca paguei hockey nenhum. Isso foi sempre dado. Isso é porque tens connects. Mas eu acho que isso é importante para contrariar aquela questão que há de normalmente tentar esconder as pessoas com o corpo fora do padrão. Sim. E só estar tipo a mandar quecas em casa. Exato. Eu acho, uma boa técnica que eu tenho para tudo é a técnica da provocação. Que é sempre que alguém manda uma dica depreciativa em relação à pessoa com que eu estou, alguma coisa em relação à física, em relação à pessoa com que eu estou, normalmente é gordofobia, eu contra-ataco com qualquer coisa provocativa. Tipo, dou a entender que estou orgulhoso com a pessoa com que estou e ainda tento fazê-lo sentir mal por ele não o ter isso. Ok. Jogadora ela. Dá cheio de truques. Fria e calculista. Outra coisa que estávamos a falar meio que há bocado, que é em relação ao Kleber, que é mesmo coisas à Kleber, que é pressionar os parceiros a mudar alguma coisa no corpo. Tipo, as pessoas são individuais. As pessoas, se querem mudar alguma coisa no seu corpo, elas decidem mudar. Não pressionem para mudar. Ajudem a mudar se ela der a entender que quer mudar. Deem apoio nesse sentido. Não façam pressão para mudar para uma coisa que vocês querem. Se vocês querem mudar alguma coisa nessa pessoa, vocês acho que têm que comunicar. Essa é a opinião que têm que comunicar em relação a isso. O que é que tu achas? Sim, podem comunicar a sua preferência, mas não podem ficar chateadas se a pessoa não aceitar. Não aceitar, exatamente. E não podem estar a comunicar a sua preferência a cada 3 semanas, gente. Ou todos os dias, né? Oh caralho, todos os dias era logo fora de casa. Pois, aí perguntou, por que tu se separou, Cris? Enfim. Isso conta para, por exemplo, não peçam às pessoas gordas para emagrecer, não peçam às pessoas negras que têm o cabelo crespo para alisar o cabelo, não peçam a pessoas trans para ficar mais passáveis por pessoas cis. Epá, se vocês estão com alguém, apreciem a pessoa como ela é, certo? Se não, para que estão com aquela pessoa? Começaram a andar com alguém porque têm vontade de a mudar? Não, por aí não faz sentido. E aceitem que os corpos das pessoas alteram ao longo do tempo. Isto é super importante porque muitas vezes, especialmente Exatamente. à medida que o tempo passa e as pessoas envelhecem, os corpos mudam. As mulheres ficam com a pele mais flácida, os homens ficam com mais barriga, por aí fora. Portanto, aceitem também essas mudanças. As mamas descaem para os 2 lados, tanto para os homens como para as mulheres. Lei da gravidade, né? Exato. Vai acontecer, isso não devia ser um problema. Então, uma coisa muito importante também é fazer o teu parceiro ter certeza de que tu se sente atraído por ele. Isso é muito importante, porque tem gente que acha que no início do relacionamento nossa, tu é gostosa, nossa, não sei o quê, nananã. Mas depois que passa um tempo, parece que os caras esquecem de dizer esse tipo de coisa. E pra mim é muito importante ter certeza de que o cara com quem eu tô tendo um relacionamento se sente atraído por mim. Porque, pronto, isso tem a ver também com... autoestima. Exato. E para além disso tem a ver também com... Tu estás o dia todo a levar com tiros de caçadeira para te sentir mal do próprio corpo. Pelo menos a pessoa com quem tu estás pode ajudar-te a amenizar isso e a perceber que tu não és um pecado na sociedade. Exatamente. Tipo, uma coisa que acontece comigo eu tenho um Instagram só pra minha família, né? Porque eles não veem o meu outro Instagram. Felizmente. E às vezes, eu tenho receio de postar alguma foto de corpo, porque eu sei que vão vir comentários. Então, às vezes, eu posto alguma foto de algum lugar que eu mando no grupo da minha mãe, que tá minha mãe e meus irmãos. E o primeiro comentário que vem da minha mãe às vezes eu posso estar no lugar mais lindo que for.
o primeiro comentário que vem da minha mãe é: nossa, como tu engordou. Esses dias eu caguei minha mãe de pau. Eu falei assim, tá, eu te mando uma foto num lugar puta bonito e a primeira coisa que tu consegue me dizer é que eu engordei, não mando mais. Pois, é difícil. Mas aí vem com aquela coisa, ai, mas eu sou tua mãe, eu me preocupo contigo, assim, então tá. Então a senhora também tem que fazer uma dieta, se for assim, porque a gente tem um corpo igual. Pois. Literalmente igual. E aí estavas a falar em relação a assegurar que gostam do corpo e de sentir atraídos as pessoas com quem estás a andar. Epá, um exemplo que eu posso dar muito rápido é que, sendo mulher gorda, toquem-me na barriga, tipo, não tenham medo de me agarrar na xixa. E xixa, lindo, mas whatever. Não tenham medo de tocar nas banhas, não tenham medo de dar um beijo nas banhas, não tenham medo de passar a mão na celulite e tipo brincar com a celulite. Para normalizar isso também, eu acho que é super importante. Não finjam que não existe aquela parte que do corpo. Que não existe, é. Mas isso é porque tu sim, mas sente... repara, tocar com normalidade. Não é tipo fazer tipo Não é tipo flubber, agitar tipo... Depende, porque se estivermos em mood de brincadeira e estivermos a mexer no corpo todo e isso acontecer, eu não me chateio. Agora, não é eu estar a andar no meio do nada e tipo medirem-me o tamanho da barriga agarrando na gordura. Isso não, né? Mede o tamanho das bolas apertando assim, ó. Não, mas imagina, estamos tipo na cama nus, na boa, tipo a conversar. Se estivermos a brincar um com o outro, eu posso estar a abanar a pilinha e tu estás a abanar a banha, por exemplo. Why not? É uma imagem weird, eu sei. Mas é uma cena que acontece. Tipo, eu acho. Ok, temos que ter que parar aqui um momento. Espera. Oh, Linda, olha aí os gritos que a velha vai começar a mandar vassouradas. Ela é surda também. Não, mas pá, eu sei que pode parecer um visual um bocado weird, mas é a cena de normalizar os corpos como sendo corpos e não sendo só tipo coisas tipo sexuais, ou não serem só coisas que têm que ser só mamas, só ténis, só cu, whatever. Sim, são só spots tipo específicos, sim, né? Não são só spots. E para mim uma das coisas que me ajudou imenso a sentir bem foi o Roberval. Era super... Sim. Ele gostava de mulheres gordas, ele admitiu isso. Eventualmente, sim, na vida, só depois, acho eu. Quase no final. Mas... Quase no final da vida? Não. Bem, quase foi. O Roberval morreu, gente. Não, mentira. Não sei por acaso. Não sabemos. Não, mas a cena era, o Roberval tinha gosto em tocar, tipo, nas banhas. E que era algo que a mim antes me deixava bastante retraída. Porque sempre me foi dito que aquela banha que existia era errado, era uma área problemática. E ter alguém a tocar-me de forma carinhosa, nem necessariamente sexual, tipo carinhosa, sentir que aquela parte do meu corpo também é válida. Eu acho que foi super importante. Mas isso é porque tu se sente agora à vontade com esse tipo de carinho. Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto, não adianta, não gosto. Não gosto. Tipo, às vezes até quando tá, tipo, deitado de conchinha, assim, que o cara bota a mão na minha barriga, assim, ai, amigo, não vai por aí. Não bota a mão aí. Bota a mão em outro lugar. Ok. Não curto. Lá está, como em tudo, é perguntar à pessoa com quem ela se sente confortável, não é? Exatamente. A outra coisa que é importante perceber é, às vezes, pessoas com corpos fora do padrão, às vezes não, quase sempre, têm mais problemas de autoestima e isso pode levar a que haja menos libido em alguns momentos. Não quer dizer que as pessoas não queiram ir para a cama convosco, quer dizer que as pessoas não se sentem às vezes bem consigo mesmas e isso implica não terem vontade sexual. Outra coisa, para além da própria pessoa que é fora do padrão seguir pessoas fora do padrão no Instagram, etc., vocês também façam propósito para estarem abertos a ver imagens de pessoas que são diferentes, são diversas. E, isto é difícil, eu sei, porque é difícil manter... Já é difícil terem uma namorada ou um namorado fora do padrão e depois ainda terem que chatear os vossos amigos por estarem a fazer piadas. O vosso status social pode sofrer com isto. Mas não deixem as pessoas fazerem piadas gordofóbicas ou racistas ou por aí fora. Exatamente. Isso é porque aí o cara, pra ele ser aceito ali no grupinho dele de amigos, o cara participa das piadas, porque se ele não participar, é o esquisito. Entendeu? Isso não me desce. Eu por acaso tive
toda a vida de que gerir muito locker room, gerir muito balneário. Nesse aspecto, tive de estar ali num intermédio de lá está, usando a minha capacidade de provocação, mas não vou dar nos dedos, estás a ver? Mas eu acho errado, eu acho que tem que dar nos dedos mesmo. Sim, tem que dar mesmo. As pessoas têm que ter vergonha de gozar com os corpos de outras pessoas, ponto. Para mim é assim. Exatamente, assim como, né? Eu fazia a minha maneira, né? Mas para não causar também mau ambiente, estava ali... O que causa mau ambiente é eles estarem a gozar com corpos como o da tua namorada, desculpa lá. Isso é que causa mau ambiente. As pessoas nem sequer se mancam que estão a gozar com, literalmente, o corpo da pessoa com quem tu estás. Ou estão-se a cagar, não estão nem aí. Querem gozar com pessoas fora do padrão. Da mesma maneira que gozam com pessoas trans, por exemplo, o tempo todo, ou que fazem a piada do fui enganado, ou não sei o quê. Isso para mim não está certo. Não está certo. Esse tipo de conversas não tem que se tentar, sim, não é bem assim. Não, isso é estúpido, dizer mesmo, essa piada é parva. Para mim devia ser assim. Sim, para mim também não faz sentido nenhum ter que manter um círculo de amizade com pessoas que acham que isso é normal. Eu já ando ali, já ando literalmente ali, pra eu parar de ter amizade com pessoas que nas redes sociais mostram uma coisa super de ser uma pessoa positiva e todos os corpos são aceitos, e na verdade a pessoa, quando tá sozinha, que tá com o Instagram desligado, a pessoa não mostra isso, mostra completamente ao contrário, faz piada gordofóbica o tempo inteiro. Então, pra mim, não faz sentido manter uma pessoa desse tipo na minha agenda de amigos. Estás a mandar em shots Tô mandando mesmo. Pra ver quem é que lhe serve a carapuça. Tô mandando mesmo. E isso com certeza não vai servir só pra essa pessoa que eu tô dizendo. Sim, vai servir a várias pessoas que estão a ouvir isto. Vamos então à rúbrica. Cris? Parem com isso! Parem de achar que uma pessoa fora do padrão está desesperada para ir para a cama. Anjo. Eu não sei nem por onde começar. Vai, começa. Tipo assim, minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa fora do padrão. E às vezes tudo que eu queria era ter uma noite de sono. Porque, não é porque tu não se sente atraído por esse tipo de corpo que outras pessoas também não se sentem. Essa pessoa, ela não tá desesperada porque, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não fodo com ninguém, coitada, sou a gorda, horny, que tá em casa sozinha. Não, caralho! Sabe? Não. Não, e a forma como as pessoas tratam, às vezes, é mesmo muito... É nojento às vezes, porque a forma como fazem o approach muitas vezes é esta gaja está no papo, então eu vou logo começar com uma conversa super sexual, ou eu vou logo começar vamos sair hoje, e se eu disser que não, a pessoa começa logo gorda de merda, não quero, Sim, são esses. É difícil lidar às vezes, sinceramente, com a forma como as pessoas acham que nós vamos reagir aos avanços, as pessoas acham que a gente está disposta a tudo porque aquela é a única oportunidade que a gente tem de fazer sexo. Enfim, mas mesmo que nós não tivéssemos outras oportunidades de ter sexo, temos, não é? Felizmente, mas mesmo que não tivéssemos, isso não quer dizer que eu quero ter sexo contigo. Isso não quer dizer que eu vou para a cama com qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa, ponto. Por acaso sou gorda. Ao ser uma pessoa, tenho os meus gostos e as minhas preferências e as minhas vontades ou não. Não é o facto de eu ser gorda que vai fazer com que eu queira ir para a cama com qualquer pessoa. Tal como uma mulher trans não vai para a cama com qualquer homem só porque ele saca da picha para fora. Vocês não são assim tão bons, man. Eu não percebo. Não. Nem nós somos assim tão más. Nem nós somos pessoas desgraçadinhas. Coitadinha, ela é gorda. Não são coitadinhas. O bottom line é esse. Não são coitadinhas. Nem não são coitadinhas e desesperadas. A malta acha que somos desesperadas. Mas é porque isso é o que mostra na mídia. Isso é o que mostra no cinema. Cara, não tem um filme que eu veja que tem uma gorda em que ela não esteja desesperada. É sério. O Two in the Bush tinha uma gorda fixe. Tinha uma gorda bem retratada. Sim. Eu acho que foi o único filme que eu vi. Porque até aquelas comédias que são mais atuais, vamos dizer assim,
A gorda, ela tá desesperada pra ter um namorado, pra ter um, sabe, um amor, pra ter Porque nunca tem, né? Nunca tem nenhuma experiência. Porque ela foi humilhada na escola e realmente foi, tudo bem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está desesperada pra... Ai, não tá, que é, eu não que consigo é uma nem falácia, continuar, né? eu não consigo nem continuar esse assunto. Sério. Esse episódio tá gigante já. Vá, vamos acabar então. Vai. É para acabar então. Então vamos já anunciar o tema do próximo episódio, que vai ser descobertas na noite e em dating. Falando em dating, eu estive a fazer a minha análise do meu trabalho de campo no Tinder. Desculpa, se tu quiseste foi manter o Tinder. Calma, vocês estavam a gozar comigo porque eu não estava no Tinder para fazer trabalho de campo. Eu fiz trabalho de campo. Então, em 1004... Campo de trabalho. Espera. Na primeira semana, eu fiz duas semanas de trabalho de campo. A primeira semana fiz com um profile em que eu fiz de conta que não era não monogâmico. Era um... Não escreveste isso? Não se escrevia Tu isso. ocultou isso. Ocultei tu não isso. fez de conta. E com 700 likes fiz 6 matches em 15 possíveis, porque agora mostra lá os pessoas... Tu deu 700 Tu viste likes? isso? Calma. Eu dei 700 likes numa semana, ou seja, 100 por dia. Tu fizeste 100 likes por dia? Claro. Porra! Os homens fazem. Como assim? Eu não... Flash news para as meninas, os homens fazem os 100 likes por dia. Para Eu já isso é demasiado estourei, tempo. eu já Isso é estourei demasiado também o tempo no número de Tinder. like. Eu já estourei o número de like. Nunca consegui. Eu já estourei. Não, eu fiz uma vez para ir na segunda vez que fui no Tinder na vida, acho eu. Eu já estourei o número de likes, sim. Possível. Vamos aos dados. 700 likes na primeira semana, que deu 6 matches. Em 15 possíveis, porque eles mostram lá as pessoas que deram like em ti, mas tu ainda não deste a elas. Ou seja, provavelmente fiz swipe left. Tu assinou o Tinder Plus pra fazer Pois, essa eu acho. merda? Não, está lá, Não tá, não. normalmente. Diz lá as pessoas. Não diz! Diz. Deve estar a ver coisas erradas, mas ok. Estou-te a Tá dizer, bem, whatever, eu posso sim, mostrar continua. depois. Pronto. E na segunda semana fiz mais 700, né? Meu Uma Deus. média por alto. Ou seja, 1400. Então, em 1400 likes eu tenho a média... 1.400 likes! Sim, 1400 likes. Eu tô perdendo tesão a cada Calma, like linda. que ele fala aqui. Calma, linda. Eu continuei com 6 matches em 15 possíveis porque eu fiz 0 matches quando disse na segunda semana que era poliamoroso e LGBT supporter. Isto dá um total de 0,4% de sucesso em matches no Tinder. E eu considero o meu profile bem bacana. Eu não... Ok. Sim, obviamente Desses 6 matches, os homens é completamente diferente do que para as mulheres, claro. Tá, e agora a pergunta, né, que eu Desse- ia fazer... Calma, desses 6 matches, 4 é que responderam. E agora a pergunta que eu ia fazer é... Já desinstalou o Tinder? Não, vou desinstalar agora. já não me serve para nada. Aham, o Papai Noel vai junto contigo, né? Enfim. Então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje sobre corpos fora. Queria fazer só um último apelo, que é, nos dados, eu estive a ver os nossos dados e os nossos dados dizem que os nossos ouvintes são 70% mulheres e 30% homens. Eu queria fazer um apelo às mulheres Isso é bem normativo, mas... para mostrar isto aos homens, porque eles precisam de ser reeducados. Mostrem isso aos vossos amigos, aos vossos namorados, aos vossos maridos. É isso. Tá, então pronto. Adeus. Até um dia destes. Até a próxima. Adeus. Tchau. Ai, eu não conseguia. Isso é por os cargos com autorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.